Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Elisângela Celi, feliz por você estar aqui comigo em mais um vídeo. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de uma data que para mim é muito importante. É o dia 8 de julho. Nesse dia a gente comemora duas coisas muito importantes. Primeiro, é o Dia Nacional da Ciência e segundo, é o Dia Nacional do Pesquisador Científico. Essa data foi escolhida em homenagem ao dia da criação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que foi em 8 de julho de 1948. E essa data, ela tem 3 objetivos muito importantes. Inclusive no momento em que a gente está vivendo, em que a ciência se torna ainda mais cara e ainda mais importante, né? O primeiro objetivo dessa data foi chamar a atenção para a produção científica do país. O segundo objetivo foi para estimular o gosto dos jovens pela ciência. Algo tão importante, né? E o terceiro objetivo é divulgar o saber científico para a sociedade. Então, anota aí essa data, é uma data importante, você que é do mundo acadêmico, que é o dia 8 de julho, uma data importantíssima para nós. Mas falar sobre isso, falar sobre o Dia Nacional da Ciência, falar sobre o Dia Nacional do Pesquisador Científico, para mim é muito caro enquanto mulher, pesquisadora, doutoranda. Por quê? Justamente por ser mulher. Então eu queria fazer um destaque nesse vídeo a presença feminina na pesquisa, a presença feminina no mundo acadêmico. Você sabia que 50% dos artigos científicos são escritos por mulheres? Mas não é preciso nem ser tão expert para perceber o quanto esse mundo acadêmico é desigual, o quanto ele é difícil de ser adentrado, de ser explorado pela mulher. Então hoje eu quero fazer um pouquinho, conversar um pouquinho contigo sobre dar visibilidade às mulheres na pesquisa, aproveitando essa data tão importante. E eu quero trazer uma reflexão que ela não é minha, ela foi proposta por Adriana Túlio Baggio, em fevereiro de 2019, tá lá no site medium.com. Vou colocar o link do blog da Adriana aqui na descrição do vídeo para você ir lá e valorizar esse conteúdo muito importante. E ela cria um post justamente com a intenção de dar visibilidade e reconhecer a presença do feminino na ciência. E ela coloca 5 dicas muito interessantes que eu quero comentar um pouquinho contigo aqui hoje. A primeira dica é literalmente a seguinte: grafe ao menos uma vez o nome completo da autoria referenciada. Quando a gente escreve um artigo, escreve um texto acadêmico, colocamos então a referência dos autores, muitas vezes são mulheres. No entanto, a gente coloca lá Oliveira, Freitas, Matos, né? No meu caso, Celi, e não dá para a gente perceber, não dá para o leitor do artigo perceber que se trata de uma mulher. Então a dica da Adriana é a seguinte: coloque, toda vez que você for colocar pela primeira vez o nome de uma mulher no texto, você vai colocar o nome completo. Por exemplo, de acordo com Elisângela Celi, 2020, na segunda vez, terceira e quarta, você não precisa colocar Elisângela mais, coloca só o Celi. Já ficou registrado ali, para quem vai ler esse texto, que é um texto escrito por uma mulher. Boa dica, né? Segunda dica dela é: coloque o nome completo das autoras das referências. A BNT permite que a gente coloque nas referências tanto o nome completo quanto o nome abreviado. Então ela sugere que a gente, por uma questão de representatividade feminina, coloque o nome completo das mulheres. Não apenas por uma questão de representatividade, mas também por incentivo para outras mulheres, quando lerem aquele artigo, iniciando a carreira acadêmica, olhem e falam: olha aqui, isso aqui foi uma mulher, olha que interessante, e fiquem motivadas também a escrever. E um outro motivo também é que as plataformas que contabilizam as publicações das pessoas vão conseguir encontrar melhor essa pessoa. É mais fácil encontrar Maria Freitas do que encontrar Freitas, né? Porque a gente tem Freitas
para todo lado. A terceira dica é dar crédito às tradutoras. O serviço de tradução é um serviço muito importante. Muitos textos são traduzidos e muitas vezes são mulheres que fazem essa tradução. Mas traduzir é pegar um texto que já existe. Não é bem assim. Todo mundo que entende um pouquinho mais vai saber e vai ter clareza em afirmar que a pessoa que faz a tradução precisa conhecer minimamente a respeito da teoria que está sendo tratada ali, para poder fazer uma tradução coerente, com palavras que realmente representem a ideia geral do texto. E muitas mulheres pesquisadoras, tradutoras, muitas vezes são negligenciadas na hora da gente citar esse trabalho. Então é importante dar crédito às tradutoras. Uma quarta dica, um tanto quanto controversa, mas interessante também, escreva em primeira pessoa. Todo mundo sabe que na academia, muitas vezes nós somos incentivados ou incentivadas a escrever em terceira pessoa, ou escrever de forma impessoal, né? A ideia de impessoalidade, a ideia de se distanciar do objeto de pesquisa. Então, essa escrita, ela já está meio que convencionada entre nós, já está meio que um acordo, né? E muitas vezes o texto volta, o texto vai ser corrigido porque está em outra escrita. Então é preciso estar atento também àquelas orientações que seu orientador ou sua orientadora dão, a proposição da revista para a qual você vai enviar o texto, mas sempre que possível. E não somente sempre que possível, porque escrever em primeira pessoa denota também segurança. Você precisa ter segurança no que você está escrevendo, tem que ser algo teu, algo que você compilou a partir das tuas leituras, a partir da tua vivência, a partir dos teus conhecimentos pregressos. Então você pega tudo aquilo e faz uma contribuição tua. Aí sim, você pode escrever em primeira pessoa. E ela sugere isso também enquanto empoderamento e visibilidade do feminino. Enquanto mulher se colocando diante daquela questão, diante daquele problema, diante daquela proposta. Por que não? Se você se sente segura, se você tem bala na agulha, por que não? E por último, a última dica que ela dá é que a gente use uma linguagem inclusiva. Primeiro, sempre optando, privilegiando as palavras femininas, porque se convencionou, se a gente tem numa sala 10 homens, se a gente tem numa sala 10 mulheres e um homem, então quando eu me refiro ao grupo, naturalmente as pessoas falam todos, porque tem um homem ali. Um homem muda o gênero da palavra. Então ela sugere aqui que a gente privilegie as palavras femininas, Então vamos falar todas, vamos pensar um pouquinho em destacar o feminino, já que é tão difícil a gente encarar a vida acadêmica, esse mundo da pesquisa. Ou então optar por palavras sem variação. Por exemplo, estudante é uma palavra que tanto pode ser usada para o masculino quanto para o feminino. Criança, também pessoa e tantas outras palavras que acabam não assumindo um gênero, mas que impõem uma certa neutralidade e que cabe os dois ali com muita tranquilidade. E para a gente fechar esse vídeo, já falando das 5 dicas que a Adriana propõe, eu também quero acrescentar uma dica minha, que eu acho que é muito importante, fundamental no meio acadêmico. Seja acolhedora e gentil com as pesquisadoras iniciantes. Só você que já está na academia, que já caminhou um pouquinho, sabe o quanto é difícil para uma mulher como eu, como você, por exemplo, que tem filhos, marido, trabalho, eu sou professora, tem obrigações, responsabilidades e de repente adentrar um grupo de pesquisa, escrita científica, eventos, congressos. E quando chega uma pesquisadora iniciante, é muito importante que a gente tenha um olhar acolhedor, receba aquela pessoa, ensine os primeiros passos, detalhes como, por exemplo, como conectar na Wi-Fi, detalhes como, por exemplo, onde ela pode sentar, com quem ela
naquele primeiro momento ela pode dialogar porque tem a mesma visão de pesquisa. De repente você pode sentar com ela e apresentar um pouquinho do teu projeto ou dos teus projetos, das tuas ideias, né? Ser essa pessoa que vai dizer o seguinte: ainda que não em palavras, eu tô aqui do teu lado, eu sei que é difícil, eu já passei por isso, mas eu estou disposta a te ajudar. Não desiste. Principalmente quando essa pesquisadora iniciante tem filhos, tem um dia a dia complexo que nós mulheres conhecemos muito bem. Então, fazendo uma recapitulação aqui das dicas, né? Iniciando pelas dicas que eu trago de outra autora, devidamente referenciada, e a minha, são as seguintes: grafe ao menos uma vez o nome completo da autoria referenciada, coloque o nome completo das autoras nas referências, dê crédito às tradutoras, escreva em primeira pessoa, use uma linguagem inclusiva e, por último, seja acolhedora e gentil com as pesquisadoras iniciantes. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo e que você... se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, compartilha com uma amiga, coloca nas suas redes sociais, divulga isso para que outras mulheres tenham acesso e possam também comemorar essa data, 8 de julho, Dia Nacional da Ciência, Dia Nacional do Pesquisador Científico, devidamente incluídas nesse mundo tão difícil, mas que é para a mulher, porque o lugar da mulher é onde ela quiser, inclusive na ciência. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!